Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje temos um tema maravilhoso, mais um milagre do Senhor Jesus. O capítulo anterior foi aquele milagre da libertação da filha da mulher sírio-fenícia, onde a fé de uma mãe veio a ser o principal, para que a sua filha fosse curada. Hoje vamos ver a fé de amigos, E esta passagem, esta pregação, eu titulei ela Ouvidos e Lábios se Abrirão, E encontra-se no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 7, versículos de 31 até 37. Mas antes que tudo, aqueles que não me conhecem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu fico muito feliz de estar hoje aqui, de estar trazendo mais uma palavra vinda dos Evangelhos, lembrando que estamos estudando eles de forma cronológica, os Evangelhos passo por passo estamos avançando cada dia mais até a cruz, tá bom? E eu peço, inscreve-te no canal, compartilha esta mensagem, principalmente com as pessoas que estão mais perto de você, não tem que estar mandando para muita gente. Abençoa aqueles que estão na sua casa, no seu trabalho, compartilha para que a palavra de Deus faça o trabalho que ela faz. Ele é uma espada que dilacera alma e espírito, é uma espada de dois gumes, E ela, lembrando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então todo aquele que ouve, que lê, pode gerar fé no seu coração e se entregar ao Salvador, ganhar sua salvação. Tá bom? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 7, versículo 31 até 37. E a palavra de Deus diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os seus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Glória a Deus. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Glória a Deus, opinião dos seguidores do Senhor Jesus. Bom, meus queridos, novamente Jesus está no território onde foi expulso após expulsar uma legião de demônios de um homem. Lembra de aquele gadareno? Aquele que tinha uma legião de demônios no corpo? Diz a palavra que aquele homem percorreu Decápolis anunciando o que Jesus lhe fizera. Aqui há várias coisas a dizer. Jesus não se intimidou com as ameaças e a expulsão que recebeu na época. Jesus não desistiu daquele território extenso e daquele povo. Sua fama ficou notória naquela região e o ex-endemoniado fez bem o seu papel de anunciar o Evangelho, porque quando Jesus retornou à região de Decápolis, as pessoas já sabiam quem ele era. E esta vez não foi expulso. Olha a importância
de pregar o Evangelho e dar a conhecer Jesus às pessoas. Porque quando ele vier novamente, os corações vão estar preparados, né, meus queridos? Por isso, o evangelismo tem que ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento e a toda hora. Tá bom? Jesus se encontra com um homem surdo e que falava com dificuldade. Esse homem foi trazido por algumas pessoas. Aquelas pessoas se importavam com aquele homem, com certeza, e por isto o levaram a Jesus. Fique perto de pessoas que te levem até Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Pessoas que dêem solução a teus problemas. E a solução não vem do homem, a solução vem de Deus. Eles apresentaram esse homem àquele que tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Aquele que pode fazer qualquer coisa porque ele é onipotente. Tá bom? Então, é curioso pensar nestas pessoas porque elas não estão identificadas como discípulos ainda de Jesus, mas demonstraram ter confiança no Mestre. Naquele contexto de oposição e perseguição iniciada contra o Senhor, fazer aquilo era sinal de muita fé e coragem. Não duvide disso. Não é possível saber o quanto este homem sabia de Jesus, porque tinha dificuldade de se comunicar e pode ser que alguém o tenha ajudado a compreender o que acontecia até aquele momento. Ele era surdo, certamente. A surdez não deixa ouvir. E a gente não sabe se ele conhecia Jesus, mas simplesmente ele foi levado, que é o mais importante, tá bom? Fica evidente que a dificuldade de falar tinha relação com a surdez. Essas duas coisas estão relacionadas, né? Aquele que não escuta tem dificuldade para falar. Por isso que não existe a expressão surdo-mudo. Na verdade, a pessoa é surda e por isso tem dificuldade na fala. Jesus isolou o homem da multidão porque a forma de se comunicar com ele não era como a forma de se comunicar com outras pessoas e queria que aquele homem compreendesse bem o que ia acontecer. Jesus vai tocar seus ouvidos e sua língua, dizendo Efatá, que quer dizer abre-te. Aí a partir daí o homem começa a ouvir e falar, pois sua língua se soltou imediatamente. Os atos de Jesus de cuspir e tocar na língua do homem revelam várias coisas. Primeiramente, que ele trata cada um individualmente, mesmo que seja parte de uma multidão. Por isto que comparações entre a fé e o testemunho de cada um de nós não faz sentido, mas demonstram o quanto Cristo é poderoso. Muitas vezes discutimos das experiências que temos com o Senhor. Às vezes podemos achar que a experiência do outro é maior que a nossa, ou que a experiência de um irmão é maior que a do outro irmão. Não, Jesus trata conosco de forma individual, meus queridos. Mas o importante é que Ele trata, que Ele cuida e que Ele liberta, tá bom? Não importa se é de um jeito ou de outro, mas olha como um Deus onipotente, onisciente e onipresente, que para Ele não somos como gafanhotos, não somos muito pequenos, não temos importância assim, mas para Jesus temos, tá bom? Então Jesus, Ele trata de nós de forma individual, né? E aqui demonstra como Ele tratou ao homem que era surdo de um jeito diferente a como em outras ocasiões Ele tratou e fez milagres em outras pessoas, né? Em segundo lugar, Jesus estava fazendo as coisas de um jeito que aquele homem pudesse compreender e para que ficasse consciente de que fora curado por ele. Efatá também não é uma expressão mágica, né? Pelo contrário, Jesus apenas disse que seus ouvidos deveriam
ser abertos. Ok? Lembrando agora, no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, nos versículos entre 4 e 6, está escrito, olha, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Glória a Deus, águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A profecia estava sendo cumprida. O texto é uma evidência de que o que fora prometido aos profetas estava acontecendo, ou seja, que através de Jesus o pecado seria perdoado e haveria reversão de seus efeitos nocivos na vida das pessoas transformadas por ele. Nós não precisamos forçar a interpretação do texto para compreender que o que Jesus deu àquele homem, através de uma cura física, foi uma cura espiritual. A partir de agora, aquele homem podia compreender perfeitamente a palavra de Deus e testemunhar com seus próprios lábios. Somente aqueles que foram realmente curados por Jesus na alma podem testemunhar dando muitos frutos. Glória ao Senhor. Assim como nós, ou seja, nós somos assim, espiritualmente falando, quando estamos surdos à palavra de Deus, não sabemos nos expressar, não sabemos falar, pois não ouvimos. Como falar daquilo que não escutamos? Seria como levantar um testemunho falso e de fato o é. Como dar testemunha da palavra de Deus se não a ouvimos? Mas não é somente ouvir, é de fato permitir que esta palavra adentre nossa vida. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, está escrito: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Glória ao Senhor. Portanto, está evidente que ouvir o que o Senhor diz nos faz crescer na fé e nos instrui sobre o que falaremos. Nos expressaremos e com desenvoltura, porque falamos do que ouvimos. Isso é testemunho. Aquele que ouve atentamente a palavra de Deus e a coloca na sua vida, na sua prática diária, vai expressar que? Santidade. É preciso permitir que Jesus toque nossos ouvidos e solte nossa língua para proclamar as maravilhas do Senhor. Como queremos viver no céu, se aqui hoje sequer damos ouvido a Deus? Não faz sentido nenhum. No livro de João, ou seja, o Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 5, versículo 24, está escrito: eu lhes asseguro, olha, palavras de Jesus, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha que maravilha, meus queridos. Glória a Deus. Resumindo, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor é muito mais que usar um sentido humano. É deixar manifestar em nós o sentido divino. É preciso deixar-se tocar por Jesus para abrir não só nossos ouvidos, mas a nossa vida toda, inteiramente às suas ordens. Só assim seremos verdadeiramente felizes e teremos a vida eterna. Quem ouve, obedece. E quem obedece é feliz,
pois a obediência gera providência. Meus queridos, aqui vemos uma passagem maravilhosa. Muitas pessoas leem e acham que é mais um milagre que o Senhor Jesus fez, mas aqui vemos, primeiramente, como amigos se preocupam por alguém. E nós temos que procurar, sim, esse tipo de pessoas que caminhem conosco. Pessoas assim que se preocupem, que te levem até Jesus, que não fiquem se alegrando pelos teus problemas. Muita gente assim gosta de te ver com problemas e aparentemente te ajudam e estão a teu lado, mas não trazem soluções que de verdade funcionem, né? E ter pessoas de fé caminhando no seu lado é praticamente uma vitória, porque no momento em que você estiver caído, eles podem te levantar e te levar àquele que tem poder sobre tudo. Então, Jesus, ele vem nos abrir os nossos sentidos. Sempre que a gente ficava no mundo, totalmente surdo e com dificuldade de nos expressar, principalmente porque o diabo ele fecha nossos ouvidos, nossos olhos, a gente fica cego também e faz coisas que a nossos olhos eram normais, eram coisas do dia a dia, mas que nos afastavam de Deus todos os dias. E quando nós abrimos os nossos ouvidos espirituais e começamos a ouvir a palavra do Senhor, muitas coisas começam a fazer sentido e começamos a ganhar certa capacidade de expressar e transmitir o que a gente ouve. No início foi muito difícil, no início pouco entendimento de muitas coisas da palavra, mas Jesus ele vai trabalhando dia após dia, mês após mês, ano por ano, e chega um momento que você fica muito esperto para poder transmitir as boas novas. E isso é importante, estar levando a palavra, aproveitando essa bênção, esse milagre que recebemos, que nossos ouvidos, nossos olhos, nossos lábios espirituais foram abertos para não ficar com o que a gente aprendeu e recebeu, senão transmitir, porque é o que Jesus quer. Na época, Jesus falava para as pessoas que ele fazia milagres, ele falava assim, não comente com ninguém, fica calado. Mesmo assim as pessoas espalhavam, mas ele fazia isso porque não era o momento ainda, ele estava caminhando e isso podia às vezes atrapalhar a missão que Jesus trazia, mas as pessoas não ficavam caladas. E é engraçado que hoje em dia Jesus fala, não, pode falar sim, fala do meu evangelho, fala do que eu sou, fala de mim, fala da salvação, leva para as pessoas, e as pessoas ficam caladas agora. Antes ele falava para não falar e as pessoas falavam. Hoje ele fala, pode falar e as pessoas ficam caladas. Então é uma situação muito triste. Mas assim, a gente tem fé e ora para que muitas almas sejam alcançadas com a palavra de Deus e venham ser parte do povo que vai morar na eternidade com o Senhor Jesus, e nós queremos formar parte dessa grande turma, tá bom? E a gente faz a nossa parte, vamos a espalhar. Se você ainda não tem essa vontade de gravar um vídeo ou de fazer alguma coisa pelo estilo, compartilhe as mensagens, porque hoje vamos aproveitar as redes sociais para levar a palavra de Deus a multidões. Muitas pessoas podem ser alcançadas, mesmo que sejam às vezes 15, 16, 20, não tem problema. Um só que atente, porque Deus te usa para ganhar uma pessoa, e um só que entre no céu, já existe festa
A Bíblia fala que existe júbilo grande nos céus quando um pecador se arrepende e se entrega ao Senhor Jesus. Então, vamos a procurar sempre um. E se for milhões, melhor ainda, mas não é a nossa principal preocupação. Um só já basta. E se é conhecido nosso, e se é da nossa família, mais feliz ainda, porque sabemos que está entrando no lugar que Jesus foi a nos preparar e é maravilhoso. Tá bom, meus queridos? Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em que a Tua palavra foi pregada, em que pessoas estão sendo instruídas, em que ouvidos espirituais estão sendo abertos pela Tua palavra, pelo Teu poder, para que muitos deles proclamem as boas novas, proclamem o Evangelho até os confins da terra, mas que comecem pelas pessoas mais de perto, que comecem pelas pessoas da família, do trabalho, do bairro, dos grupos de WhatsApp. Então, meu Pai, muito obrigado pela instrução, muito obrigado por ser Tu aquele que prega mesmo, porque é a Tua palavra que converte, não simplesmente somos vasos, somos porta-vozes das boas novas. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, entra na vida desse irmão e dessa irmã, toca os ouvidos deles, toca na língua deles, toca nos olhos deles, transforma e abre, Pai, para que essa pessoa brilhe aos Teus olhos, para que pregue as boas novas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, estou aqui muito feliz por estar trazendo esta palavra e já estou desejoso que chegue o próximo. O próximo estudo vai ser a segunda multiplicação dos pães e peixes. Certamente o Senhor vai trazer um ensino aqui maravilhoso, um ensino para colocar em prática. Estamos colocando a palavra de Deus, primeiro estamos interpretando ela para depois ser parte da nossa vida, tá bom? Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.